Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Novamente estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A vocês que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Jusemar Melo, é de Caraguatatuba, São Paulo. Genilda Neves, é de Várzea Paulista, também em São Paulo. Raimundo Ferreira, é de Ipitinga, de Moju, no Pará. Tia Marta, é de Portugal. Jardileide Silva, nos acompanha em Salvador, na Bahia. Linda Costa, é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai, estamos novamente aqui em Tua presença, queremos Te agradecer por tudo que Tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por estes momentos que vamos agora ter estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, à nossa mente, nos ajude a entender, aceitar e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos que abençoe todos aqueles que estudam conosco a Bíblia cada dia. Cada um tem o seu problema, tem a sua dificuldade, a sua necessidade, dê vitórias conforme a Tua vontade. Especialmente pedimos que abençoes Jusemar Melo, Genilda Neves, Raimundo Ferreira, Tia Marta, Jardileide Silva, também Linda Costa e todos os demais, Pai, que pedem orações. Que Tu estejas presente com cada um, em nome de Jesus. Amém. Mais um dia o Senhor nos concede, mais uma oportunidade que temos de ser gratos a Deus pela vida e também de tomar uma decisão de estar ao lado de Jesus a cada dia, a cada momento. Estamos esta semana estudando a respeito da compaixão de Deus por cada ser humano e estamos aqui falando a respeito do perdão que Deus concede a cada um e um Deus que é apaixonado por cada ser humano, por cada pessoa. Ontem nós estivemos aqui comentando sobre Jesus, quando esteve aqui na terra, a compaixão que ele tinha para com as pessoas, a multidão que se aproximava dele. Jesus estava sempre pronto a fazer o melhor. E também, Jesus contou várias parábolas falando a respeito da compaixão que nós, seres humanos, também deveremos ter uns para com os outros. Não é somente aquela compaixão de ter dó e não fazer nada. Não, ela precisa ter ação. Ver a necessidade da pessoa, o problema que ela está enfrentando e fazer alguma coisa por essa pessoa. Isso é compaixão. E é o que Jesus falou nas suas parábolas. Agora, a Bíblia fala também de que Deus, Ele é um Deus zeloso. E quando falamos em Deus zeloso, normalmente nós pensamos em ciúmes, né? A pessoa tem ciúmes. Só que o ciúme, na maioria das vezes que nós seres humanos sentimos, é um amor, melhor dizendo, é um ciúme doentio. É um ciúme possessivo. É um ciúme que só quer para ela e não abre mão. E então isso traz problemas em relacionamentos entre casais, esse ciúme doentio. E às vezes é até causa de muitas separações, porque a pessoa ela não tem um ciúme bom, um ciúme como Deus tem do seu povo, um zelo. É claro que nós não iremos de maneira alguma nos sentir bem se nós vermos o nosso cônjuge, né, lançando olhares para outras pessoas, aquele olhar com intenção. Por exemplo, o marido olhar para uma outra mulher com segundas intenções, ou a mulher olhar para um outro homem, e isso então faz com que a pessoa ela sinta o ciúme, mas não aquele ciúme doentio, um ciúme de falar com a pessoa: olha, não fica bem você estar sempre em relacionamento com pessoas de outro sexo muito próximos e tal, porque isso não faz bem para o nosso relacionamento. Agora, quando nós falamos de Deus,
A Bíblia fala que Deus ele é um Deus zeloso, mas, conforme nós lemos aqui em Deuteronômio, no capítulo 4 e no verso 14, Deuteronômio 4, verso 24, diz assim: o Senhor seu Deus é fogo devorador, é Deus zeloso. Deus, como nós já dissemos, ele não obriga ninguém a gostar dele, a fazer a vontade dele, mas ele tem um zelo pelo seu povo. Ele quer que o seu povo o ouça e faça a vontade dele, que o obedeça. Esse é o desejo de Deus. Mas se a pessoa, mesmo tendo aceito a Jesus em sua vida, resolve sair para prestar outros tipos de cultos que não seja o Deus verdadeiro, Deus respeita. Deus ele não vai impedir que a pessoa faça isso. Só que a pessoa ela vai sofrer com as decisões que tem tomado de buscar outros tipos de culto ou de adoração que não seja o verdadeiro Deus. Também nós lemos em Deuteronômio, capítulo 6, no verso 15, diz: pois o Senhor seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor seu Deus se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Aqui, a palavra de Deus falando daquelas pessoas que buscavam adorar outros deuses, especialmente Baal, que era muito adorado naquela época do Antigo Testamento. E então Deus ele diz aqui, a palavra de Deus diz que a ira de Deus se acenderia. Por quê? Porque a pessoa está escolhendo seguir outro caminho. Deus que tem feito tantas maravilhas pelo seu povo, fez no passado, faz no presente, e ainda assim a maioria das pessoas são ingratas e vão em busca de outros tipos de adoração, a não ser a adoração do verdadeiro Deus. Em Josué no capítulo 24 e no verso 19, nos diz assim: então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Mais uma vez aqui, é o que nós temos dito para vocês. Deus ele dá a liberdade de nós tomarmos as nossas próprias decisões, fazermos as nossas próprias escolhas. Deus, como todos nós sabemos, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, se nós vamos em busca de outros deuses para adorar, diz aqui que Deus não perdoará sua rebeldia nem seus pecados. É claro que enquanto a pessoa estiver lá, vivendo essa prática. Mas se a pessoa se arrepender e se voltar para Deus, Deus o perdoa e o aceita novamente. E continua amando a pessoa da mesma forma. E lemos também no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 13, e no verso 4, o apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre o amor, é o capítulo do amor. E quando nós falamos 1 Coríntios, é porque é a primeira carta. E no Antigo Testamento é o primeiro livro de Samuel, segundo livro. Então, há uma diferença. 1 Pedro é a primeira carta de Pedro. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, e no verso 4, Paulo escreveu: o amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso. Aqui Paulo falando do amor humano, amor de uma pessoa para com a outra, especialmente no caso aqui de um relacionamento entre marido e mulher. O amor ele é paciente, bondoso, o amor não é ciumento. Como voltamos a dizer aqui, não aquele ciúme doentio, mas o zelo pelo relacionamento nós precisamos ter, assim como Deus é zeloso do nosso relacionamento para com Ele, assim também nós também devemos ter zelo pelo nosso relacionamento entre marido e mulher. Em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 2, o apóstolo Paulo, ele fala aqui a respeito do amor de Deus. Ele diz aqui: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então, este é o zelo, este é o ciúme bom. E aqui, em versões mais modernas, fala exatamente do ciúme, não é?
Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, uma versão mais moderna diz: pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva para um único marido, Cristo. Então este é o zelo, é o cuidado que Deus tem para com o seu povo. Deus, ele não tem um ciúme doentio como nós temos, possessivo. E às vezes tem pessoas que chegam até a tirar a vida de uma outra pessoa por causa de um ciúme doentio, por causa de possessão, de querer ter e não abrir mão. Então nós precisamos ser controlados por este zelo que Deus tem e que demonstra para com o seu povo. É o zelo também que nós precisamos ter. O salmista no Salmo 78 e no verso 58, o salmista diz: provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Com seus ídolos despertaram nele ciúmes. Então, quando nós deixamos de adorar o Deus verdadeiro, o Deus que nos criou, o Deus que nos mantém, e passamos a ir em busca de outros deuses para serem adorados, diz-nos aqui que nós despertamos então em Deus o ciúme, o zelo, o cuidado. E como eu li agora há pouco para vocês, em Josué, Deus, ele não perdoará aqueles que conscientemente sabem que estão indo em busca de um falso Deus, de adorar um Deus, quem sabe criado por mão humana. Deus então não perdoará essa pessoa, se a pessoa não se arrepender e se voltar para Deus. Então nós vemos que o ciúme de Deus, às vezes, ele é mal interpretado. Quando nós afirmamos que um parceiro é ciumento, isso não é elogio. Por quê? Porque o termo ciúme tem sentido negativo. Agora a Bíblia, quando ela fala sobre ciúme, o ciúme divino, não é associado com algo negativo, mas é o zelo justo de um marido amoroso que busca a felicidade em um relacionamento exclusivo com a sua esposa. Então, embora exista um tipo de ciúme contrário ao amor, que foi 1 Coríntios 13, verso 4 que nós lemos, então, conforme também lemos em 2 Coríntios 11, verso 2, existe o ciúme bom, é o zelo que Deus tem para com o seu povo. Então, Paulo está se referindo a este ciúme bom como o ciúme que vem de Deus. O ciúme divino é um ciúme exclusivamente e um ciúme justo, podendo ser entendido como o amor apaixonado de Deus por seu povo. E como é que nós, então, seres humanos, poderemos cultivar em relação ao nosso parceiro, a nossa parceira, o nosso cônjuge, como é que nós poderemos desenvolver um amor positivo que demonstra Deus em relação a nós? Como é? Demonstrando amor para com o nosso cônjuge, respeito, procurando sempre fazer o melhor que nós pudermos. E se, porventura, o nosso cônjuge está flertando com uma outra pessoa do sexo oposto, que nós tenhamos a sabedoria para conversar com este cônjuge e mostrar como é que ela deve agir. Por quê? Porque Deus, ele é provocado à ira quando nós, seres humanos, vamos em busca de outros relacionamentos, de outros deuses. Assim também no relacionamento do casal. Se o cônjuge, o marido ou a esposa vai em busca de um outro relacionamento, isso então vai também provocar a ira. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos como é que nós deveremos nos relacionar com relação ao nosso cônjuge e especialmente com relação a Deus em sua adoração. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para continuarmos o assunto, mas lembramos a todos que a Bíblia diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.